Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana a gente traz aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. E mais um assunto importante que a gente vai trazer aqui para tematizar, esclarecer, tirar todas as dúvidas de vocês que estão em casa. A gente vai falar sobre osteoporose. E claro, para estar falando aqui comigo sobre esse assunto, eu convidei, e graças a Deus ele conseguiu uma vaga na agenda dele, doutor Jânio Gualberto, ele que é médico ortopedista e traumatologista. Doutor, bem-vindo a Dr. Play pela primeira vez, né? Obrigado, Heloísa. Agradeço imensamente o convite. Espero, nesse assunto, dirimir várias dúvidas. Você vai ver que é um assunto palpitante e que de grande relevância para a sociedade. E eu acredito que todo mundo conhece alguém que tem esse problema, né? Osteoporose. Espero que a gente não tenha, mas também a gente vai aprender aqui até também como prevenir, né? Se é possível a gente também prevenir. Então, gente, antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo para se inscrever nos nossos canais. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde, o nosso Instagram, @Dr. Play, o nosso site de notícias sobre saúde, atualizado todos os dias, drplay.com.br. Olha, doutor Jânio, ele não quis assim, aqui entregar o jogo, né? Quanto tempo ele tem de idade, mas de profissão já tem um bocado, né, doutor? Aí tem mais de quanto? 30? 30 anos. Mais de 30 anos. Então, isso quer dizer que ele tem uma bagagem tremenda. E, claro, que a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui nesse bate-papo. Mas deixa eu tentar aqui resumir o breve perfil aqui dele, que é bem extenso, viu? Então, deixa eu reforçar aqui. Ele é formado, né, mestre em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo, tem MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito, graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência médica em Ortopedia e Traumatologia no Distrito Federal, tem título de especialista pela SBOT, Isso. SBOT, título de especialista em Medicina do Tráfego pela Abramet. Atualmente ele é professor de ortopedia lá na UFCG, em Cajazeiras, também aqui em João Pessoa, professor na Faculdade Nova Esperança, né, a FAMENE. Também é preceptor de residência médica de ortopedia e traumatologia no Hospital de Trauma. Também já foi presidente, né, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Paraíba. Tem muita experiência aí na área de medicina com ênfase em ortopedia. Trabalha na Clinó também, inclusive um dos sócios. Vocês estão vendo que foi difícil trazê-la aqui, porque não para. Trauminha, é professor da Famene, Facene Famene, lá em Cajazeiras também. E aqui também trabalhando todos os dias lá na Clinó. Doutor, bem-vindo a esse espaço. Esqueci alguma coisa aí. O senhor é de onde, né? Queria até saber de onde o senhor é. Eu sei que se formou aqui, mas é de onde? Mais uma vez, agradecer o convite, né? E eu sou paraibano, na realidade, meus pais, né, são do interior, lá de Uiraúna, e esse é meu vínculo exatamente com o sertão, que eu vou sempre, ensino lá em Cajazeira, lá na faculdade, e tenho parentes lá, eu vou sempre, né? E realmente, essa correria acaba fazendo com que você não tenha muito tempo para esse tipo de bate-papo, mas que bom que a gente conseguiu abrir uma agenda e estamos aqui exatamente para debater e discutir algumas coisas tão relevantes sobre o assunto. É importante, né? Às vezes a gente parar assim para compartilhar nossas experiências, né? A gente sabe que todos os anos aí, pelo menos aqui na Paraíba, até um dado da própria do CRM, tem aí em torno de quase 1.000 novos médicos, né? Então, eles já muitas vezes saem, vão para as rotinas ali de plantão. E é bom ouvir médicos experientes que já têm aí muito tempo de bagagem e compartilhar, né, com esses novos profissionais também. E também seus pacientes, que o senhor tem muito, precisam entender o outro lado, né? O que é que está por trás ali também do médico dela. Então, deixa eu começar perguntando, porque o assunto de hoje é bem pertinente. Foi até sugerido pelo senhor também, né? A gente poderia estar falando de vários temas, mas eu acredito que essa sugestão foi muito relevante, porque é uma realidade de consultório. E acredito que quase que diária, talvez, vocês vejam, né, e recebam esses pacientes, que a gente está falando aqui sobre a osteoporose. Alguém já ouviu falar, ou a mãe tem, ou a avô, a avó, um tio. Mas o que é a osteoporose de maneira bem didática mesmo, para quem está nos assistindo entender o que é essa doença?
Perfeito. Esse tema escolhido porque eu faço a parte de osteometabolismo e é importantíssimo, é muito importante, né, que a população entenda sobre a doença, tá? O que seria a osteoporose? Osteoporose, a gente pode dizer que é uma perda da qualidade do osso e da densidade mineral óssea. Isso faz com que você, perdendo a qualidade desse osso, você tenha uma fragilidade óssea e uma queda banal, que não seria suficiente para você fazer uma fratura. Você sofreria uma queda e essa queda levaria a uma fratura por fragilidade, porque o osso está frágil. E essa fragilidade, dependendo do tipo do osso acometido, pode gerar grandes problemas, tá? E o principal problema é uma fratura do quadril, que a gente vai comentar mais à frente, né? Que gera grande morbidade, mortalidade, né? Então, traçando assim, em resumo, seria o quê? A osteoporose é uma perda da qualidade do osso, fazendo com que o osso frágil favoreça fraturas. Doutor, e muitas vezes, assim, talvez seja subdiagnosticada, às vezes pode até se confundir com outras doenças. Então, é considerada a osteoporose uma doença silenciosa mesmo? Na realidade, a gente costuma falar no meio que a doença, ela dá sinais. A gente é que às vezes não escuta, né? Ignora esses sinais e diz que é uma doença silenciosa. É silenciosa porque normalmente ela não causa sintoma numa fase inicial. E às vezes o paciente descobre que tem osteoporose já com uma fratura. Caiu e teve uma fratura de ombro, de punho, de quadril, de coluna. Por isso que se diz que é uma doença silenciosa. Mas, na realidade, ela dá sinais. E aí cabe ao seu médico, né, entender esses sinais e intervir a tempo. Me diga uma coisa também. Existem alguns fatores de risco que podem levar uma pessoa a desenvolver a doença ou são questões mais genéticas? Por exemplo, minha mãe teve, meu pai teve, então já estou condenado, eu vou ter também. Como é? Assim, tem alguns fatores de risco predominantemente que vai levar essa pessoa a questão genética? Não, tem alguns fatores de risco, né? E aí, entre os fatores de risco, tem a parte genética. Por exemplo, sua mãe teve osteoporose, seu pai teve osteoporose, sua mãe teve uma fratura de fêmur, sua avó, seu avô, seu pai teve. Então, você tem uma probabilidade muito grande de desenvolver osteoporose. Mas a gente pode enumerar alguns fatores de risco, por exemplo, mulheres, elas são mais propensas a ter osteoporose. Pacientes acima de 60 a 65 anos de idade. Pacientes sedentários, eles têm um maior fator de risco para desenvolver osteoporose. Pós-menopausa, as mulheres na pós-menopausa têm grande chance de ter osteoporose porque a doença está intimamente ligada ao hormônio, né? E na menopausa você tem a queda desse hormônio e faz com que você tenha um desarranjo, um desbalanço entre a formação óssea e a absorção. Isso gera fragilidade. Pacientes tabagistas têm uma tendência também a desenvolver osteoporose. Além disso, algumas outras doenças que podem levar a uma osteoporose secundária. Por exemplo, a gente pode citar diabetes mellitus, tá? Artrite reumatoide, pessoas que utilizam medicamentos por muito tempo também podem desenvolver a osteoporose. Algum tipo de medicamento específico? Por exemplo, quem usa muito tempo IBP, que são inibidor de bomba de prótese, tipo os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, isso faz com que você altere o pH do estômago e diminui a absorção de cálcio. E é um dos motivos que pode levar à osteoporose, tá? Então, esses seriam alguns dos fatores que podem favorecer a predisposição da osteoporose. Isso significa dizer que, por exemplo, que jovens ou até crianças, por exemplo, estão livres, assim, não de ser acometido da osteoporose, ou jovens podem sim desenvolver a doença? Pode desenvolver. É bem mais raro, né, desenvolver osteoporose, jovens, mas, por exemplo, um paciente que tem uma artrite reumatoide, uso de corticoide por muito tempo, ele pode alterar o metabolismo ósseo e acabar fazendo com que haja uma osteoporose secundária a outra patologia.
Então, a osteoporose do jovem normalmente é uma osteoporose secundária a outra patologia. Ele tem uma patologia de base e essa patologia de base acaba interferindo no metabolismo ósseo e podendo desenvolver a osteoporose. Mas, sem dúvida, o mais comum é ter osteoporose primária, que é a osteoporose nas mulheres pós-menopausa, que tem ação direta com a parte hormonal. A gente vê muito aqui, principalmente aqui em João Pessoa, né, na cidade, aqueles atletas de final de semana. Inclusive, quase todo final de semana, sendo brincar todos, sempre tem a corrida, né? Sempre tem corrida, tem maratona, enfim. Esse tipo de atividade física também, sem aquele corredor, né, ou aquele paciente, ele muitas vezes faz um check-up no seu médico, a maioria também não faz, nem vai para o cardiologista, nem faz aqueles exames anuais, né, laboratoriais, enfim. Esse tipo de atividade física, muitas vezes, né, sem tantos impactos, ou aqueles também de grandes impactos, como a gente vê, né, crossfit, mas cada vez mais as pessoas estão buscando atividade física. Pode chegar a desenvolver a osteoporose ou outro tipo de doença, ou problema ósseo-articular? Na realidade, quem pratica, principalmente praticantes de corridas, e se não tiver uma orientação, se tiver outras patologias, não é que ele vai desenvolver osteoporose. Inclusive, um dos tratamentos para a osteoporose é tirar o paciente do sedentarismo, com atividade física e principalmente a parte de musculação. Mas aí tem os outros problemas que podem advir com uma atividade sem uma orientação. E aí a gente pode citar atividade de impacto, como a corrida, seria a osteoartrite, seria a grosso modo, seria um desgaste da cartilagem, que na realidade não é só isso, tem toda uma cadeia aí envolvida quando o paciente tem artrite, que o pessoal chama de artrose, né? Que pode dar em qualquer articulação, mas tem algumas articulações que são mais acometidas, por exemplo, o joelho, né? Aí você começa a fazer atividade de impacto e pode aumentar esse desgaste e gerar dor, tá? Mas não é que você vai fazer atividade e pode desencadear a osteoporose, muito pelo contrário. Um dos tratamentos, a base do tratamento da osteoporose é fazer uma atividade física para fortalecimento da musculatura. E quais são os exames, né? Por exemplo, para o médico ele conseguir fechar ali a anamnese, o diagnóstico, às vezes o paciente chega lá no consultório se queixando de várias coisas, e aí alguns exames superficiais ele não vai surtir efeito. Então, que tipo de exames, né? O ortopedista ele leva em consideração para que esse paciente ele faça e se tenha algum diagnóstico para se começar um tratamento. A questão da própria perda, né, da massa óssea. Perfeito. Quando o paciente chega no consultório, é importante, e aí que a gente está falando, né, para também, não só para o leigo, mas tem muito... Às vezes a gente comenta, eu vi sua entrevista, eu vi, como eu ensino, eu vi a entrevista do senhor no Dr. Clay. Então, é importante que se entenda, e infelizmente, né, com essa enxurrada de cursos de medicina, infelizmente está saindo alguns profissionais que deixam um pouco a desejar, que pecam no exame físico, na anamnese bem feita. Então, isso que você falou... Para dar o diagnóstico, isso parte de uma anamnese bem feita. Saber se o paciente tem alguma outra doença de base, para você procurar essa doença de base. E aí, baseado nessa doença que você está pensando e pensando num diagnóstico secundário de uma osteoporose, aí você vai partir para exames. Tá? Quais são os exames que a gente pede normalmente quando o paciente tem osteoporose? Lembrando que a osteoporose, o mais comum é na mulher, na pós-menopausa. Tá? Então, Pós aí 50, 60? Normalmente 55, 60, a partir de 60 anos de idade, mas pode acontecer de o paciente ter uma menopausa precoce. Então, essa menopausa precoce já é um sinal amarelo para você investigar melhor isso aí. Não significa dizer que a mulher entrou na menopausa, tá, gente? Ela vai desenvolver, não quer dizer isso, né? Exatamente. Mas ela é mais propensa, né? Mais propensa porque tem ação hormonal. Aí, para evitar que você tenha, né, a osteoporose, aí você tem que fazer uma prevenção antes, que aí... a gente vai falar já, né? Vai falar mais na frente, né? Mas os exames, são os exames básicos, a gente pede normalmente um hemograma para ver se o paciente tem uma anemia, tem alguma outra patologia hematológica, tipo um mieloma múltiplo, que pode dar um quadro de osteoporose, né? Importantíssimo nesse exame inicial
a dosagem da vitamina D, tá? Por que é importante a vitamina D? O cálcio, ele só é absorvido se você tiver uma vitamina D boa. Se você não tiver uma vitamina D boa, você não tem como você absorver esse cálcio. E se você não absorve o cálcio, o que é que acontece com o organismo? Ele precisa de cálcio para manter vários sistemas. Então, ele tira de onde? Da reserva. E onde é a reserva maior de cálcio? Dos ossos. Tá? Aí, às Olha vezes, a cadeia, né? Como exatamente. Aí, às vezes, chega o paciente que diz, doutor, mas para que eu vou, já antecipando, né, dando um spoiler no tratamento, mas para que eu vou tomar cálcio se meu cálcio, né, eu fiz o exame de sangue e meu cálcio está normal? Mas está normal por quê? Porque o organismo está tirando de alguma fonte. E a fonte é de onde? Do osso. E deixa esse osso mais fragilizado, né? Mas o básico é hemograma, Mas o esse sinal de cálcio, alerta você já percebe ali na vitamina D baixa, né? vitamina D baixa e o cálcio. A gente normalmente cálcio. passa o cálcio, a vitamina D, E um tá cada vez hemograma. mais comum, e aí até crianças mesmo, né? Não sei se é a qualidade de vida da gente, a rotina da gente tá mais preso, sem estar muito exposto, aí o senhor pode falar melhor, que parece que é uma febre. Todo mundo tá com falta de vitamina D. baixa. Por quê, doutor? Tem alguma pesquisa já sobre isso? Existe pesquisas que mostram que apesar da gente ser um país, né, com uma costa, Tropical, né, né? tropical, uma costa bem extensa, existe um déficit muito grande da vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, para ser absorvida, o horário dela é um horário que normalmente é propenso a câncer de pele e você não pode utilizar protetor. Quando você vai para a praia, você usa o protetor. Camufla, né? A Aí absorção. acaba não tendo uma absorção. Né? Então, tem um déficit muito grande da vitamina D. E com o passar dos anos, a absorção dessa vitamina D, a tendência é diminuir. Além disso, também da absorção de cálcio. Né? Hoje, nós temos uma febre, né? De divulgação aí que o leite, ele inflama a pessoa, né? Vai Estão inflamar. condenando o leite, né? Pois é, mas isso aí não existe nenhum estudo que comprove isso, né? E aí faz a ideia de que o leite ele é prejudicial e você não ingere leite, você não ingerindo leite, o que é que acontece? A absorção de cálcio, que é a maior fonte de cálcio é através de leite e derivados, você acaba não ingerindo cálcio, não ingerindo leite, não ingere o cálcio, e aí vem a fragilidade óssea, e aí vem aquela cadeia, deixando o osso mais frágil, gerando osteoporose e fraturas. Né? Inclusive, tem até dietas restritivas, você tira total, né? E aí tem muita gente até que diz, mas leite é coisa de criança. E tem mãe que até depois de 2 anos nem se preocupa mais em dar mais nada de leite para as crianças. Então, uma das grandes fontes principais hoje em dia de ingestão de cálcio é o leite, sim, seus derivados, independente da faixa etária? Independente da faixa etária. Né? Inclusive, a gente tem normalmente o cálcio que a gente tem nos ossos, tem um período que a gente chama de poupança. Né? Até os 30 anos, você está tendo essa reserva de cálcio para utilização no futuro. Então, imagina você ter uma dieta restritiva de cálcio, né, com limitação de leite e derivados, e lá na frente, como é que vai ser se você não tem uma reserva boa? Tá? Então, qual é a restrição que você deve não administrar leite? Só se o paciente tiver uma intolerância à lactose. Mas ela tem que procurar outras fontes de cálcio. Tá? Até tomar o leite zero lactose. Ou zero lactose. Aí, o que é que acontece? Existe uma demanda diária de ingesta de cálcio no organismo. E sabe-se pela Organização Mundial de Saúde que essa demanda é em torno de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Para você ter uma absorção de 1.000 miligramas de cálcio por dia, equivale a 4 copos de leite. Nossa. Quem é que toma isso? Não toma. O senhor toma? Não. Não. Mas aí, o que é que tem que ser feito? Por isso que é importante, às vezes, quando você vai fazer o diagnóstico, você vai fazer um inventário nutricional desse paciente para saber se como é a dieta dele, se ele tem uma dieta restritiva de cálcio, para ver a necessidade de fazer uma suplementação ou não nesses pacientes, tá?
Isso é muito importante, né? Porque, assim, hoje em dia o próprio leite, ele virou um vilão, né? Se a gente for procurar na internet e nas redes sociais, todo mundo está condenando o pobrezinho do leite, né? Verdade, verdade. Diz que o leite inflama, né? É. Não existe nada que comprove isso aí. Claro, tem pacientes que têm intolerância à lactose, né? Tem pacientes que têm intolerância a glúten, né? Doença celíaca, aí é diferente. É outra história. É outra história. E aí o senhor está falando dos exames, né, de laboratório e tudo mais, que são fáceis, né, de comprovar essa perda, mas tem algum exame mais específico por exemplo, até de imagem mesmo, que consiga comprovar essa perda de massa óssea no organismo? Sim, com certeza. São os exames que você pede, né? São os exames de sangue, mas você complementa com a densitometria mineral óssea, tá? Que é o exame padrão ouro para dar o diagnóstico, para fechar o diagnóstico de osteoporose, né? Esse exame normalmente não emite radiação ionizante, e aí dá para você fazer esse acompanhamento, e através dessa densitometria é que você vai fechar o diagnóstico, e baseado nesse diagnóstico, normalmente se utiliza essa densitometria, são dois que a gente chama de sítios, né? Que é o quadril e a coluna, onde a gente vai ver a qualidade do osso cortical e a qualidade do osso esponjoso, e aí vai ter um número lá, e baseado nesse número, a gente vai classificar como, não, está dentro da normalidade, está dentro de uma osteopenia, que é uma baixa de massa, mas não tão grande, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, Ele osteopenia é aquele botão amarelo. E mais ou menos como seria isso aí. É um amarelo, não, tem osteopenia, e osteoporose é um número, que é um desvio padrão, que aí já é o sinal vermelho que a gente precisa intervir, tá? E um detalhe interessante, que o paciente com osteopenia já tem que pensar num tratamento. É possível reverter ou consideravelmente a osteopenia ela vai evoluir para uma osteoporose? Se você não fizer o tratamento, não intervir, tá? Que a gente pode comentar depois a respeito do tratamento, né? Ela pode evoluir para uma osteoporose. Inclusive, o paciente com osteopenia significa que ele está com o osso mais fragilizado do que o paciente normal. Ou seja, se ele sofreu uma queda, ele pode fazer uma fratura. E aí, doutor, fechado esse diagnóstico, né? Assim, feitos exames laboratoriais, de imagem, tirar todas as dúvidas. Como é esse tratamento, né? Na verdade, até uma curiosidade, como é que as pessoas encaram esse diagnóstico? Porque até o nome até é estranho, muita gente deve ficar com medo. Doutor, e agora como é que vai ser a minha vida? Eu vou me limitar, não vou poder fazer isso e aquilo. Como é até esse feedback para os pacientes, se hoje é mais tranquilo ou não? Porque eu sei que muita gente já vai logo para o Dr. Google, né? E quer tirar todas as dúvidas ali. Então, antes do tratamento, como é uma pessoa, né, conviver com osteoporose, né? Na realidade, você tocou um assunto interessante. Quando chega um paciente, vamos falar o tipo de uma paciente que seria a mais comum, naquela pós-menopausa, né? Que chega às vezes já com a densitometria, com os exames. A primeira coisa que a gente tem que orientar o paciente é sobre a doença, tá? Que é uma doença que você nunca ouviu falar dizendo fulano morreu de osteoporose. Não existe, né? A osteoporose, ela pode fazer uma fratura de fêmur, e aí sim, pela fratura de fêmur, pelas morbidades e comorbidades, o índice de mortalidade é alto, tá? Mas é importante que o paciente entenda a doença, porque o tratamento vai ser participação exclusiva dele. Existe para a gente ter uma eficácia no tratamento da osteoporose, você tem que ter adesão ao tratamento. Então, não é um tratamento só farmacológico. Não. O farmacológico é uma complementação de que o paciente tem que saber a doença que ele tem, tá? Saber que aquela osteoporose ele tem uma fragilidade óssea, e isso pode levar a uma fratura. E o objetivo do tratamento da osteoporose é evitar a primeira fratura, tá? Evitar que aconteça a primeira fratura. E se às vezes ele já chegou com a fratura, a gente tem que evitar a segunda e assim sucessivamente, tá? E aí, essa adesão do tratamento é importante porque o paciente precisa, se ele é sedentário, tem que sair do sedentarismo.
Se ele é tabagista, tem que tirar o cigarro, tem que diminuir café, diminuir álcool, tá? Tem que fazer, como eu falei inicialmente, o inventário desse cálcio, o inventário nutricional, para saber qual é a necessidade de suplementação do cálcio. Todo paciente, às vezes, todo paciente de osteoporose precisa tomar cálcio? Depende. Se no inventário nutricional dele ele suprir a necessidade de cálcio diário, não tem necessidade. Mas se quando a gente fizer o inventário, ver que ele não toma os 1.200 miligramas necessários, a gente tem que fazer uma suplementação de cálcio. Na experiência da gente, o que é que a gente observa? Dificilmente o paciente consegue fazer esse aporte nutricional diário. Então, a gente faz a suplementação. Dosagem de vitamina D, quanto é que está a dosagem de vitamina D dele? Está normal? Beleza. Faz só o cálcio. Se estiver baixo, faz a suplementação também dessa vitamina D. E aí, em relação ao tratamento, se ele tem osteoporose, tem o tratamento específico para a osteoporose. Aí existe medicamento que toma uma vez por semana, que toma uma vez por mês, que é injetável, que toma de 6 em 6 meses, que tem uma medicação injetável que toma uma vez por ano. Qual medicação usar? Aí isso o seu médico é que vai, juntamente com você, decidir qual a melhor conduta. O que não pode se eu prescrever uma medicação que é para tomar toda semana, aí você tem uma semana que toma, outra que não toma, então não está tendo uma adesão ao tratamento. Além disso, importantíssimo, a atividade física. E qual é a melhor atividade física para o paciente de osteoporose? Sem dúvida, musculação. Sim. Tá? Fortalecimento muscular, contra a resistência. Eu não consigo fazer, não gosto de musculação. Não. Aí a gente pode fazer uma adaptação. O que não pode é ficar parado. Aí é você escolher como você quer envelhecer, né? Exatamente, Na verdade, a consciência é sua, né? Doutor, a gente vê muito, né, em farmácias que hoje em dia tem em todo canto, um em cada esquina. Até quando a gente vai, de repente, comprar até um medicamento, tá lá exposto, né? A quantidade enorme de suplementos vitamínicos, né? E até, às vezes, o próprio farmacêutico, quem tá lá, vai lhe oferecendo e às vezes você leva para casa um monte, né? É magnésio, muitas vezes cálcio, é aquele de A a Z que tem tudo, e D que você não sabe nem a quantidade de I, né, que você precisa. Isso também é muito perigoso, porque tem gente que se entope de suplementação, aparentemente não tem nenhum problema, é bem de saúde, e diz assim, doutor, mas eu me previno, eu faço atividade física, tudinho, mas eu já tomo minha suplementação toda, já compra tudo, sem nenhuma orientação. É verdade, isso é uma coisa que preocupa, até porque é o seguinte, por isso que é importante uma orientação de um médico que entenda, porque nem todo paciente vai poder utilizar todo tipo de cálcio. Tem alguns pacientes que têm tendência a formar cálculo renal, cálculo de vesícula, então ele não pode tomar um tipo de cálcio. Aí a gente tem que utilizar outro tipo de cálcio, que aí não vou entrar em detalhes, porque isso é mais do consultório, né? Hoje a gente tem muito paciente, né, que faz bariátrica. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você diminui a absorção de cálcio, porque você tira uma parte, né? E isso, existem casos, né, muito comuns de você ter osteoporose pós-bariátrica pela absorção. Mas esse paciente não pode utilizar determinado tipo de cálcio. E aí ele vai na farmácia e acaba levando um cálcio que vai ser prejudicial para ele. E pode afetar o estômago, etc. Então, cuidado com o que lhe empurram na farmácia. Tá? Então, é até interessante falar que, por exemplo, inclusive tem gente que diz assim, é suplemento, mal não vai fazer. E não é assim, né? Não é assim, não é assim. Tá? Exatamente. Principalmente, existe diferença entre medicamento, suplemento, né? Tipo o cálcio, você faz uma suplementação, né? E os produtos nutracêuticos, né? Que é mais a base natural, são diferentes, né? Então, cuidado realmente com o cálcio que lhe empurra, né? Na farmácia aí de forma aleatória. Doutor, a gente percebe também, né, que, por outro lado, também as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Estão se cuidando mais, os jovens adultos, né? Eles estão procurando mais atividade física, tentando procurar mais médicos especialistas, se cuidando também. E os idosos também estão vivendo mais, né? Assim, a
faixa de longevidade de todos nós aumentou bastante. A gente também que mora aqui na capital, que questões de saneamento básico influenciam, tudo isso, né, para a gente ter mais longevidade. Essas pessoas, né, todos nós estamos vivendo mais. Também é uma preocupação nesse sentido, né, de começar a prevenção cada vez mais cedo. Por exemplo, hoje, uma pessoa saudável, um adulto saudável que não tem problema nenhum, ele deveria procurar um ortopedista, né, para fazer uma investigação de como é que está a sua saúde óssea, sem precisar ir nos pronto-socorro de fratura, né? Porque geralmente a gente só procura nesse momento o ortopedista. Tanto é que vocês têm um pouco de má fama, né? É um médico mais turrão, mas nunca vi ninguém dizer que vai procurar, muitas vezes, de maneira preventiva. Eu vou procurar, vou ver como é que está a minha saúde óssea. Quanto tempo a gente deve começar a pensar em procurar um ortopedista? Isso é interessante, né? Seu questionamento em relação, primeiro, à longevidade, né? A gente tem, no último dado do censo, né, que João Pessoa, nós tivemos um aumento de mais de 50% na população de idosos, tá? Acima de 60 anos. E o que é que a gente vai ver no futuro? Cada vez mais aumentando. Então, João Pessoa é a bola da vez, né, para todo tipo de público, né? Quantas pessoas a gente conhece que trabalhava em outro estado, aposentou e veio para cá? Para cá. Muita gente nem está precisando aposentar, né? Já está vindo mesmo sem se aposentar. Né? Exatamente, né? Os home office, né? Que se trabalha assim. E a cidade enchendo cada vez mais, né? Então, essa preocupação da longevidade é muito importante, porque a osteoporose é uma doença que acomete mais realmente o idoso, tá? E a preocupação no futuro é isso, né? Ou a gente tem que pensar no tratamento da osteoporose como prevenção, porque ou você trata a osteoporose preventivamente, ou vai faltar leito cirúrgico nos hospitais para tanta fratura de fêmur, tá? Para você ter uma ideia... Que é a mais grave de todas. É a mais grave. A gente fala de fratura de fêmur porque é a mais grave, é a que causa mais mortalidade, né? E a mortalidade não é durante o ato, é normalmente no primeiro ano. Existe uma estatística que mostra que 30% dos pacientes que têm fratura de fêmur por osteoporose, depois de uma certa idade, isso no paciente idoso, ele tem uma mortalidade em cerca de 30%, pelas comorbidades que ele tem, né? Então, isso é importante a gente diminuir isso aí. Existe um dado interessante na OMS que fala que a cada 3 segundos, nós temos uma fratura de osteoporose no mundo, para você ter uma ideia como é altamente prevalente. E também existe um dado que fala que 50% das mulheres acima de 60 anos vão ter uma fratura por osteoporose até o fim da vida. Nossa, é muito alta. Muito alta. E a fratura que a gente está falando, fratura de punho, fratura de ombro, que são os mais comuns por fragilidade, e fratura de coluna. Voltando ao seu assunto, né, em relação quando é que deve começar a fazer. Existe um ditado que diz que a vida começa aos 40, né? Tem isso, eita, que coisa boa. Ano que vem, 40 eu tô. Mas aí também tem um viés que diz que a vida começa a terminar aos 40. Não, doutor, o senhor decide aí, eu fico feliz ou eu fico triste? Mas na realidade eu vou pela primeira, viu, para ficar feliz. Mas aí, o que é que você tem que fazer? Normalmente, você tem que se cuidar desde cedo. Mas depois de uma certa idade, esse cuidar tem que ser com mais zelo. Tá? Porque a gente tem que pensar na longevidade lá na frente. E o que é que os estudos mostram? Que as pessoas que fazem atividade física desde cedo, tá? Eles têm uma independência depois dos 60, 70, 80 anos de idade. Então, fizeram uma comparação de pessoas idosas que faziam algum tipo de atividade e aquelas que não faziam, e realmente a dependência é muito maior daqueles que não faziam atividade. Então, cuidar deve ser muito cedo. Tá? Eu nunca fiz atividade física. Nunca é tarde. Sempre é hora. Sempre é hora. Tá? Se você nunca fez, independente. Faça. Claro. Começar gradativamente, né? Mas importantíssimo a atividade física, tá? Se eu fosse
dar uma dica aqui em relação eu sinto dores no corpo, qual medicamento que o senhor recomenda? Atividade física. Mas se eu começar a fazer atividades que eu sinto dor, começa devagar, vai chegar um momento que você vai ver que tem uma melhora. O senhor falou aqui em um determinado momento sobre a musculação, né? Assim, o senhor é o defensor da musculação, que precisa, e não só para quem tem osteopenia, osteoporose, mas tem outras atividades que tem muitos idosos também, pessoas mais velhas, que elas não querem, nunca gostaram de academia, e aí vai para as alternativas, né? Vou fazer aqui um pilates, vou aqui fazer uma hidro. Surta o mesmo efeito ou não? Vamos ser sinceros, vai surtir o mesmo efeito? Sim, depende. Depende de qual a intensidade dessa atividade, tá? Se eu colocar um paciente idoso para fazer uma musculação, se não tiver uma pessoa orientando isso aí, acompanhando, né, ele vai se machucar. Então é melhor ele fazer o quê? Um pilates, que vai ter uma pessoa, né, mais dedicada e orientando mais esse tipo, né, de paciente, que necessita de um cuidado melhor, do que jogar numa academia. E a gente sabe, infelizmente, né, as academias, hoje, ou você tem um personal, e tem muita gente que não tem condição de ter um personal para fazer uma atividade individual, né, e acaba se lesionando. Né? Porque você fica só, né? Mas o que é importante, eu gosto de a hidro, que não tem impacto, não tem né? impacto, mas está se movimentando. O importante é se movimentar. O importante é se movimentar, não pode ficar parado. Doutor, tem algum dado estatístico sobre a questão dessas incidências, dessas fraturas? A maioria é o quê? É queda. Esses idosos, geralmente, eles nem fazem grandes locomoções. Então, na maioria das vezes, esse terror aí, né? Tá dentro da própria casa. Então, esses perigos que acometem os idosos, e com osteoporose ou até sem osteoporose, né? Esses vilões, né? Estão dentro de casa muitas vezes. Com certeza. Existe, a gente chama do trajeto, usar até um termo aqui, o trajeto da morte, né? Que é o trajeto entre o quarto e o banheiro. O idoso, normalmente, ele acorda à noite para ir no banheiro, fazer xixi. Tá? Então, e à noite, o que acontece? Ele não chama outra pessoa para não incomodar. Uhum. No trajeto entre o quarto e o banheiro tem um tapete, né? E ele acaba escorregando nesse tapete e vindo a cair, e pela fragilidade óssea acaba fazendo uma fratura na região do quadril. Por isso que é importantíssimo, né? Você, se tiver idoso em casa, existe até um projeto, depois você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, chama Projeto Casa Segura, né? Onde tem toda a orientação que deve ser feita, né? Deve ser feita para quem tem idoso, para você adaptar esse ambiente para evitar exatamente essas quedas, né? Não pode ter tapete no trajeto entre o quarto, onde o idoso dorme, a cama e o banheiro. Evitar ficar muito no escuro, tem que ter um abajur, alguma luz que tenha, que ele acorde e vá realmente, que quando ele for ao banheiro não ter perigo de tropeçar e cair. Evitar sandálias, né? Essas sandálias que não acaba tropeçando e facilitando as quedas. A altura, né, do banheiro, do corrimão, isso tudo, tem tudo lá no site, quem tiver oportunidade. Projeto Casa Segura é importante para quem tem idoso, é muito importante ver a respeito disso aí, porque às vezes nem se toca que em casa eu tenho esse problema. Em casa ele está seguro, né? Mas você pode ainda deixar o ambiente mais seguro. Tem agora, né, que o senhor já divulgou, repita aí novamente o nome do projeto, Projeto Casa Segura. Projeto Casa Segura. Casa Segura, e tem no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? E aí você consegue ver e adaptar, é fácil isso aí. Porque se a gente não tem idoso em casa, a gente conhece quem tem idoso em casa, né? Até porque eles estão vivendo mais, vivendo melhor também. Doutor, eu queria trazer aqui um assunto também antes da gente
encerrar, que é sobre a osteoartrose de joelhos. Que também o senhor sugeriu aqui para a gente falar que nome difícil é esse, o que é que se trata, qual a diferença também para a osteoporose? Se confunde na prática? Na realidade, não se confunde, elas costumam andar juntas, né? Na realidade, tem 3 patologias que o idoso, principalmente se for um dos, mais uma vez, né? O idoso sedentário, né? Que elas andam muito junto, que é a osteoporose, que é uma perda, como a gente falou inicialmente, perda da qualidade e da densidade óssea, uma perda da qualidade do osso. A osteoartrite, na realidade o termo mudou, antes se falava de osteoartrose, mas hoje fala-se osteoartrite, que sabe-se que não é só um desgaste da cartilagem. Existe um processo inflamatório, uma inflamação das células, da cartilagem, de toda que a gente está falando em joelho, que é o mais comum, né? E isso deixa uma inflamação crônica de baixa intensidade que favorece o desgaste. Não é só o desgaste em si. E a outra é a sarcopenia, tá? Que seria o quê? Assim como a osteoporose é uma perda da qualidade óssea, a sarcopenia é uma perda da qualidade muscular. Então, o idoso, né? Quem tem idoso em casa também sabe que depois de um certo tempo ele começa a ter assim como criança, né? Começa a ser mais seletivo na alimentação, começa a não querer muita proteína, e isso você acaba substituindo o músculo pela gordura. E aí fica essa sarcopenia, fica mais enfraquecido. Enfraquecimento muscular junto com osteoporose favorece a queda. Por isso que as 3 doenças andam muito junto. Mas voltando, esse seria outro assunto, sarcopenia, que aí seria outra. Olha aí, já deixa aqui o convite aberto para a gente falar sobre sarcopenia. Mas em relação à osteoartrite, né, o tratamento, a osteoartrite pode ser independente da idade. Tá? Ele pode cometer osteoartrite por um trauma, né? Aí seria uma osteoartrite secundária, e a osteoartrite primária, que seria mais relacionado à idade, né? O tratamento é a mesma coisa. Além dos medicamentos que a gente entra normalmente, são colágenos, aí você pode fazer viscosuplementação, que é o quê? É uma injeção no joelho para colocar ácido hialurônico, para melhorar a lubrificação desse joelho, mas o fortalecimento da musculatura. Voltamos. Voltar lá para o destaque inicial do atividade física, de fortalecimento muscular, para ter melhor dependência e evitar que haja uma sobrecarga maior nisso aí. A gente está se dirigindo aqui para o final do nosso podcast e, infelizmente, né, esse bate-papo ele passa muito rápido, mas eu queria que o senhor já falou aqui, né, da alimentação, da prática de atividade física, e junto a tudo isso, né, até também se tivesse alguma dica, quantas vezes na semana, porque sai tanta coisa, né, na internet, mas qual a regra básica de atividade por semana, e não só para idoso, ou de repente tem alguma orientação específica para idoso? A alimentação, o que é a alimentação a gente precisa consumir? Aí eu não estou falando só também do cálcio, né, no leite, e hábitos indispensáveis que o senhor sempre orienta esses pacientes que vão no seu consultório, porque a gente nunca chega lá para tratar de uma osteoporose, mas só para verificar, fazer o check-up para saber se está tudo bem. Então, me diga aí para a gente, quem está em casa assistindo. A atividade física, tá, é importante, como a gente falou, se a gente está querendo fazer a parte da prevenção, tanto de osteoporose como da osteoartrite, uma atividade boa, musculação. Quantas vezes? Você pode fazer 2, 3 vezes por semana, e aí você pode intercalar, né? Eu gosto de caminhar, faça a sua caminhada, faça seus alongamentos, faça o pilates, mas pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, como uma atividade de fortalecimento muscular, certo? Em relação a hábitos de vida, você tem que mudar algumas coisas, e aí em relação se for tabagista, esquece. O cigarro é um veneno para o osso, em todos os sentidos. Além de todo, né, que a gente já sabe, né, parte pulmonar, etc., mas para o osso é um veneno. Aqueles bebedores de café, que tomam vários cafés por dia, para o osso também não é bom.
Tá? Nossa, esse aí Então, do café eu não sabia. Na realidade, tomar café, tudo bem. Mas exageradamente, assim como tudo, né, De maneira exageradamente é prejudicial. Em relação à dieta em cálcio, aí leite, derivados, né, pode ser uma fatia de queijo, iogurte, um copo de leite, né, ou se você não faz isso aí você teria que conversar com o seu ortopedista ou nutricionista, fazer uma suplementação, como a gente falou, tá? Que mais a gente poderia... Essas suplementações tem para todas as idades, né? Assim, quando tem uns leites também específicos, né, que a gente vê muito para criança, vê muito para idoso, mas tem específico também para fase adulta, né? Sim. Enriquecido, né? Enriquecido, tem uns que já vêm com algumas vitaminas, né? E às vezes tem alguns que vêm enriquecido de cálcio, ele tem uma absorção maior, que aí não precisa tomar quatro copos de leite menor, aí você teria que ver não essa tem parte contraindicação. Ou é melhor ir para um médico? Não, aí depende, né? Depende se não tiver intolerância. Se não tiver intolerância à lactose, não tem problema nenhum. O problema é que você dificilmente consegue tomar 4 copos de leite por dia. Tá? No máximo que às vezes, a não ser que a pessoa goste muito, né? E no sertão tem muito isso. Às vezes a gente pega direto lá da vaca, né? Pega uns pacientes que dizem, eu sou um bezerro de tomo tanto leite, né? Mas aí você pode fazer a suplementação com queijo, iogurte, brócolis, né? A sardinha também, né? Tudo isso, a sardinha tem um problema mais do enlatado, mas é uma fonte rica em cálcio, né? Então, doutor, e aí essas dicas atividade física, uma boa alimentação, não tem para onde correr. Essa é a prevenção, o ideal para não remediar, não é isso? É verdade. Aí, se você quiser, aí você pode pensar, não, mas eu conheço não sei quem viveu 90 anos, nunca fez uma atividade física. Fora da curva, né? Porque os estudos mostram, né, que normalmente quem faz as atividades e tudo, e uma alimentação boa, tá? Uma alimentação realmente balanceada, comida de verdade, nada desses industrializados, essas coisas. Fast food, né? Essa meninada que vem aí, né, é bem complicado, né? Mas se você estiver pensando realmente em longevidade, tem que fazer essas recomendações. A parte genética, meus pais viveram 90 anos, beleza. Mas isso não é garantia que você vai viver 90 anos, não. Porque é outra vida, é outro consumo, é outro tudo, exatamente, né? Outros conceitos. Olha, doutor Jânio Gualberto, a gente conversou aqui hoje, né, com esse médico ortopedista, traumatologista. Ele vai aqui nos orientar, dar dicas, informações, desmistificar algumas coisas. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo. Diga aí pro pessoal também aonde ele encontrar, né? Se interessou, gostou, aonde ele acha aqui. Eu agradeço o convite mais uma vez. Que bom que a gente conseguiu uma agendazinha para vir bater esse papo. Eu gosto muito desse assunto. Tenho muitos pacientes meus que acompanho já há vários tempos, né? E estou à disposição. No meu consultório, eu atendo na Clinó, em Manaíra, no centro, e lá nos bancários. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Se não, às vezes o bate-papo é mais corrido, às vezes a gente sabe que faltou alguma coisa, mas estou à disposição através do canal e mesmo no consultório. Doutor, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela atuação, pelos esclarecimentos. Eu sei que aqui, assim como eu aqui, não fiquei com nenhuma dúvida, então tenho certeza que lá no seu consultório, quando o senhor dá o diagnóstico positivo ou negativo de alguma doença, o senhor também tem toda essa paciência aí de explicar e desmistificar. Parabéns pelo trabalho. Deixa as portas abertas aqui da Dr. Play, para quando o senhor quiser vir, falar de repente na próxima vez de osteopenia, né? E sarcopenia junto. E sarcopenia, justamente. Então, doutor, obrigada, viu? E até a próxima edição. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo Dr. Play Podcast.